Beleza, vamos para a última parte da aula agora, a melhor parte. É fácil, a gente sabe ter um desafio meio teórico. A gente vai falar sobre prevalência de ponto e prevalência de período. Por quê? Porque, como a gente já explicou, na prática, as pessoas adoecem, em muitas das doenças ainda bem se curam, mas também morrem, desaparecem e tal. Então, por isso você pode olhar uma linha do tempo e medir um ponto só, ou um outro, ou você pode fazer a prevalência do todo, não pensando em quantos casos novos e se curam, mas pensando na quantidade de casos que acontecem durante todo aquele tempo na população inteira. Então vamos falar só da prevalência de ponto primeiro. A frequência de pessoas que têm a doença sobre o total da população naquele determinado momento ali. Então o exemplo que a gente pode dar é a prevalência de diabetes mellitus, de diabetes, entre participantes do estudo de ELSA na linha base, que a gente falou lá no começo da aula. Então a prevalência vai ser a quantidade de casos totais, naquele ponto ali, por toda a minha população, o N total. Então a minha prevalência para aquele momento, para o meu início do estudo, é de 20%, conforme a gente já falou. Então isso geralmente é muito feito, quer dizer, isso só dá para ser feito em estudos seccionais, né? Porque a gente pega ali, olha aquele tempo ali, aquele aninho e vê todos os casos que aconteceram naquela população. Então você vai ter uma prevalência. Você pode também fazer a prevalência nos estudos de coorte, mas sempre você está falando de um tempinho sobre a coorte. Então, naquele período a prevalência é tal, no outro período a prevalência é outra, provavelmente muito maior, porque é o total de casos da população. Então ela está muito preocupada em responder essa pergunta de forma direta. Quantas pessoas têm a doença naquele exato momento? Simplesmente assim. Já a prevalência de período vai tentar incorporar justamente todos os casos que tem ali naquele tempo, não importando se ele morreu, se ele teve o caso e deixou de ter, mas ele foi algum dia caso. E aí por isso que é uma prevalência de período. Então, ela é definida como a frequência de casos existentes em uma doença ao longo de um período ou intervalo de tempo. Então, pode ser durante um ano inteiro. Então, vejam, agora não é só o total de casos naquele ponto, é o total de casos desde o começo do tempo 0 até o tempo 2. Então, traduzindo para o nosso linguajar da aula de hoje, é a quantidade de casos lá do 0, de quando a gente começou, mais os novos casos. O que são os novos casos? A incidência. Então, a gente tem aqui uma equaçãozinha aqui que pode transformar uma coisa na outra. E aí eu vou dividir pela minha população inteira também. Quem está agora preocupado, quantos tiveram a doença em um determinado período, tá bom? Vamos agora olhar esse gráfico aqui, olha, eu tenho o período 1 e eu tenho o período 2. Aqui ele está dizendo que as bolas é quando a doença está presente. O traço é só o decorrer, a nossa narrativa. O D é quando a pessoa morre, então tem pessoas que morrem aqui, ó, tem um óbito só. E eu tenho uma migração, pessoas que foram embora. Então, veja, se a gente pensa em falar da prevalência do tempo, nesse tempo 1 aqui, então eu tenho 1, que é esse cara aqui primeiro, e depois os 2. Não importa o que vai acontecer com eles depois. Eu não estou fazendo um estudo de post para calcular a incidência. Eu estou olhando esse ponto e vendo, eu tenho 2 casos. 2 casos em quanto? 2 casos em 10. Então, minha prevalência para o período 1 é de 20%. Vamos olhar agora só o período 2. Então, um dos meus casos lá no começo já não é mais caso. Ele se tratou, não possui mais o nosso desfecho. Então, ele não é mais caso quando eu olho aqui nesse segundo tempo. Então, nesse segundo tempo, eu tenho um caso que vai se curar depois, mas eu não estou nem preocupado com ele. Eu tenho um outro caso e um terceiro. Então aqui eu tenho 3 casos, só que eu tenho 3 casos em quantas pessoas? Aqui eu já não tenho mais 10 indivíduos, eu tenho pessoas que já não chegaram aqui, eu não tenho como registrá-los. Então a minha prevalência para o período 2 é de 3 em 8, que vai dar 38%. Agora se eu penso na prevalência do período inteiro,
Então, eu tenho que perceber todo mundo que colaborou durante esse período, seja no primeiro e no segundo, ou no segundo. Então, ou no segundo. Então, aqui eu tenho 10 sujeitos no primeiro, aqui eu não tenho 10, mas eles contam lá no primeiro, tá? E ou. Então, o total de pessoas que colaboraram para esses dois momentos aqui foi de 10 pessoas. Porque tem gente que está nos dois momentos, mas ele é o único só. Então, são 10 pessoas no total. E quantos casos eu tive ao decorrer de todos esses dois tempos? Se curou, se morreu, se migrou, não importa. Mas eles foram casos durante essa janela aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha prevalência para o meu período inteiro é de 60%. Vejam como a prevalência ela é muito influenciada pela história natural da doença. Se eu tenho doenças que são crônicas, a minha prevalência só vai aumentando, aumentando, aumentando. Se eu tenho doenças que o tempo de cura é muito rápido, dependendo de quando eu medir, a minha prevalência vai ser muito baixa. Se ela for muito transmissível, a minha incidência é muito alta. Então, a gente pode fazer essa diferenciação entre como que as curvas de prevalência da doença se apresentam ao longo do tempo. A gente consegue compreender o fluxo, a dinâmica da doença. Então, uma tem muito a ver da outra quando a gente plota esse tempo. Vamos entender melhor elas. Então, dá para fazer uma relação entre a incidência e a prevalência. Então, vamos pensar no seguinte, que uma determinada população dinâmica ela é estável. Então, assim, todo mundo fica ali o tempo inteiro, ninguém entra, ninguém sai. E que tanto a prevalência como a incidência são constantes ao longo do tempo. O que isso vai nos dar? Que uma é muito igual à outra. Ninguém entra naquela população. Ninguém sai daquela população. É tudo estável. Tanto a prevalência como a incidência, elas são constantes. Então, elas vão ser muito aproximadas uma da outra. Porque eu tenho ali uma incidência e ali aquela prevalência também vai ficando e vai ser muito parecido, muito próximo. Se a prevalência ela é muito baixa, então a minha prevalência ela vai ser muito próxima da minha taxa de incidência vezes o meu desfecho. Porque a minha prevalência ela é muito baixa. As pessoas elas morrem muito, elas se curam muito rápido. Então, basicamente, a minha prevalência é só a minha incidência ali. Vamos tentar pensar melhor nesses gráficos? Vejam aqui. Aqui foi o primeiro exemplo que a gente deu. Então, esse aqui é o mais comum de acontecer. A gente tem uma incidência de casos, a população ela vai acumulando esses casos, só que também tem um dreno de pessoas que morrem ou se curam. E aí, dependendo do meu nível que eu quero olhar, minha prevalência, eu posso ter mais ou menos prevalência, né? Mais ou menos casos naquela população. Agora, digamos que eu não tenha dreno, ou seja, que a minha prevalência ela vai se manter e ninguém morre, ninguém se cura, vai só aumentando, 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 e vem aqui minha incidência. Venham novos casos. Isso vai fazer com que a minha prevalência aumente. Por quê? Ninguém sai daquela população. Ninguém morre, ninguém se cura. Então, mesmo que a incidência seja muito baixinha, mas ela é constante, a minha prevalência vai só aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. Porque só vai chegando novos casos e por mais baixa que eles sejam, por mais menores que eles sejam, eu sempre vou estar aumentando essa minha prevalência naquela população. Um outro caso é se a minha incidência para, digamos que a gente coloca um tratamento, como por exemplo da poliomielite. Então, depois de um certo tempo, eu não tenho mais novo caso. As pessoas que tinham vão morrendo, e aí depois de um tempo a minha prevalência vai caindo. Então, a diferenciação de uma doença ou de outra, quando vocês quiserem pensar sobre isso, é só pensar nesse exemplo aqui. Neste segundo exemplo, novos casos param de acontecer. Se novos casos param de acontecer e essa minha população ela é dinâmica, ela vai morrendo, aquelas pessoas, a minha prevalência cai. E por último, foi. Deixa eu ver.
Foi. Agora vamos imaginar então, eu dei um exemplo bem extremo que foi de novos casos pararem de acontecer, mas também a história de uma doença, a curva dela, ela pode ser influenciada por um tratamento novo, que foi o que aconteceu com HIV e AIDS, na verdade. Antes da década de 90, pré-tratamento, 80, 90, as pessoas que se infectavam com HIV tinham muitas chances de desenvolverem AIDS e ao desenvolverem AIDS morriam. Então eu tinha uma quantidade de novos casos, só que essa minha quantidade de novos casos era praticamente a prevalência, porque depois já morria e ficava se mantendo daquela forma. Com a entrada do tratamento, né, dos coquetéis e tudo mais, os novos casos passam agora a não morrer mais tanto, então essa minha prevalência vai aumentando. Veja como faz sentido, ó. Aqui até 1979 a gente não tinha nenhum caso registrado, nem de HIV, nem novos casos, nem de AIDS, nem nada. Depois daqui de um tempo, a gente tem uma linha de vivendo com HIV muito próxima dos novos casos. A incidência e a prevalência eram muito aproximadas, porque quem tinha desenvolvia AIDS morria. Então os novos casos eram sempre aquelas pessoas que estavam ali alimentando essa curva. Com a adição do novo tratamento, a pessoa se infecta com HIV, mas não morre. Então ela fica ali contando para a prevalência. Outras pessoas vão se infectando, mas a quantidade de novos casos, depois ela se estabiliza. Eu tenho um grande diagnóstico de pessoas vivendo com HIV, então eu tenho uma ascensão dessa curva. Depois desse meu diagnóstico em massa, eu tenho uma queda, tenho uma estabilização, na verdade, dos casos. As pessoas continuam se infectando praticamente na mesma velocidade, só que eu tive aqui uma inserção de exames de diagnosticação. E agora minha prevalência vai aumentando. Por quê? Porque aqui entra um tratamento que prolonga a vida. Então veja como que essas curvas, se a gente não soubesse qual era a doença, a gente poderia fazer várias inferências. Primeiro, eu não tinha nenhum caso. Depois, começa a ter as notificações dos casos. Esse nosso desfecho aqui de interesse, ele tem uma alta letalidade, porque praticamente os casos novos é exatamente a prevalência, então quem tem vai morrendo. Só que então eu tenho a inserção de uma entrada de uma terapia que faz com que as pessoas se mantenham na população com aquela doença, vai aumentando. Eu depois consigo perceber a presença de uma técnica de identificação dos novos casos que depois se estabiliza. Então agora a gente tem uma diferenciação das curvas. A quantidade de novos casos está estável ali, é mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que estão contraindo o vírus, mas a quantidade de pessoas vivendo com o vírus é muito maior por todo esse fluxo entre as doenças. Por isso que é importante entender aquelas regras que a gente acabou de falar na parte 3. Aqui agora eu estou então traduzindo em dizeres o que a gente acabou de falar. Se eu tenho, por exemplo, uma baixa incidência e uma prevalência alta, é um exemplo, por exemplo, de diabetes e outras doenças crônicas. Apesar de diabetes estar ficando comum, quando a gente coloca na população, essa incidência ela é muito baixa. Mas quem desenvolve diabetes vai ficando na população e como as pessoas vão sempre se desenvolvendo mais, a minha prevalência vai aumentando. Eu posso ter um contrário, que é quando a incidência ela é muito alta e a prevalência ela é estável. Quando é que isso vai acontecer? Quando existe uma doença transmissível, então se transmite muito rápido, só que as pessoas se curam logo, ou então morrem muito rápido. São doenças transmissíveis com curta duração, ou por cura ou por óbito. Então entender como que isso vai impactar as curvas fazem vocês compreenderem melhor a história natural da doença. E aí, se a doença ela tem uma curta duração, que foi esse nosso último exemplo, seja porque cura muito rápido ou porque morre muito rápido, então a prevalência ela vai ser muito próxima da incidência.
que era o caso lá no início do HIV/AIDS. Agora, se a doença tem uma longa duração, então de uma maneira muito genérica, a prevalência vai ser muito maior que a incidência. Esse nosso primeiro postulado aqui, ele só vale se a incidência ela é constante ao longo do tempo, tá? Senão isso não vai acontecer. Então, em resumo, nós vamos olhar as colunas, tá bom? Então, nós estudamos na aula de hoje 4 medidas em geral de frequência de doença: o risco, as taxas, prevalência de ponto e prevalência de período. Então, em resumo, o risco. No numerador, eu tenho casos novos. No meu denominador, eu vou ter a população num período. E aí eu sempre vou precisar, como eu estou falando de período, de 2 observações, pelo menos. Eu não tenho uma dimensão de quanto que isso acontece. E ela vai variar sempre entre 0 e 1, por ser uma proporção. Já a taxa, lembre-se que a taxa, no nosso caso, está colocando uma velocidade, uma frequência que aquilo acontece. O numerador ainda são casos novos, mas o meu denominador é a pessoa tempo. Então eu tenho 2 medidas, 2 grandezas no meu denominador. Novamente eu vou precisar de 2 observações, porque eu preciso desse intervalo. E eu tenho uma dimensão de quantos novos casos a cada período. Então, 18 novos casos a cada 1000 pessoas observadas em um ano, foi o exemplo que a gente deu, né? Então, ela não varia mais entre 0 e 1, ela vai variar entre 0 a mais infinito. A prevalência de ponto já diferencia, porque eu vou ter só os casos existentes naquele ponto. Então, meu denominador é a população inteira, eu só vou ter uma observação em um ponto ali, não tenho nenhuma dimensão e como toda proporção vai variar entre 0 e 1. Já na prevalência de período, eu vou ter os casos existentes ali na linha 0, no ponto 0, mas todos os outros casos que vieram a existir durante toda aquela minha observação. Meu denominador é a minha população ali, em geral, no meio do período, todo mundo que estava ali, aquela média. E a minha observação também é só uma vez, mas ela é de um intervalo. Não me dá nenhuma dimensão, e ela, como é uma proporção, vai variar entre 0 e 1. Esse capítulo, por entrar vários conceitos novos, várias maneiras de pensar, exige muitos exercícios. Então eu vou tentar colocar o máximo de exercício possível e façam todos os exercícios, por favor. Na quinta-feira a gente se encontra para corrigir ao vivo. Obrigado, se cuidem.